Uma pergunta que você pode se fazer é: por que eu vou contratar uma coach? Por que eu vou contratar um processo de coaching? Será errado eu dizer que na nossa vida, muitas vezes a gente sabe o rumo que a gente quer tomar, mas a gente tem medo de assumir esse rumo? A gente talvez não sabe nem por onde começar? Isso acontece com você? Isso já aconteceu com alguém que você conhece, né? Com certeza sim. Então, muitos estudiosos, muitos cientistas têm feito inúmeras pesquisas e incluído em seus cursos na universidade matérias, disciplinas que tratam sobre o coaching. Grandes universidades como Harvard, Wharton, INSEAD e Columbia trabalham com essas disciplinas dentro das suas especialidades, das suas formações. É bem estudado esse processo do desenvolvimento humano. Vale dizer também que inúmeras organizações estão investindo em processos de coaching. Eu mesma tenho atendido inúmeros casos em empresas que me contratam para trabalhar um coaching executivo, para oferecer, para conduzir o seu funcionário para um degrau diferente, para um processo de melhoria contínua, e tem dado muito certo. Quando uma organização contrata um coach para trabalhar esses processos de coaching com seus executivos, e não pode ser só executivo, pode ser também um assistente, pode ser um gerente, pode ser de diversos níveis na hierarquia. O que importa é que quando essas empresas contratam esse profissional, esse coach, é para trabalhar o desenvolvimento e a qualificação desses funcionários. Né? Para quê? Para que eles atinjam resultados cada vez mais satisfatórios. Então, resumindo, o que é coaching? É um processo que aumenta resultados positivos de indivíduos, times e empresas. Por meio de quê? De técnicas e ferramentas. A prática do coaching está fundamentada em diversas áreas que comprovam sua eficiência em melhorar a performance em qualquer âmbito que você deseje. E agora eu vou dizer para vocês, as bases científicas do coaching são extremamente importantes de você saber, porque não é qualquer pessoa que pode ser coach. Não é porque você tem uma grande experiência de vida que você pode ser coach. Para eu me tornar coach, por exemplo, eu investi durante 5 anos um valor grande, alto. Para quê? Para que eu pudesse me desenvolver e atender você da melhor forma. Então, o coach, ele ainda não é reconhecido pelo MEC, mas nós temos uma formação bastante intensa. Quais são as bases científicas que o coaching trabalha? Psicologia cognitiva, psicologia comportamental, psicologia positiva, nas ciências organizacionais, numa área que eu amo, que é a neurociência, além de conceitos de filosofia, educação e administração, que envolve a área de negócios, processos e liderança. Mais ainda, coaching é um processo que tem começo, meio e fim. Nesse processo, coach com o coachee, tem muito diálogo. Tem muita pergunta que é feita para que você possa pensar sobre a sua vida, sobre o seu estado do hoje, como é que você se encontra, do que você gostaria de atingir, que você não atingiu ainda. Isso acaba criando uma relação de confiança muito grande entre o coach e o coachee. E como é que isso acontece? Essa relação de confiança ela é baseada na ação. Não adianta você aprender um ensinamento, de você ser conduzido pelo coach para um processo, se você não entra em ação. Então, todas as semanas, geralmente um processo dura 10 sessões, 10 a 15 sessões. Como acontece? Tem uma tarefa toda semana que você vai ser colocado para fazer, que você vai definir qual é, mas que tem a ver com o seu objetivo. Então, traça-se um objetivo da empresa, quando é o coaching executivo, e traça-se um objetivo do colaborador. No coaching de vida, de carreira, você traça esse objetivo através do coaching de carreira ou de vida e o coach coloca você em ação para que aquilo efetivamente aconteça. Você vai aprender então, pela sua experiência de vida
e pela sua autoconsciência. O coaching traz muita consciência de quem é você, do que você é capaz, do que você pode fazer. Ele não cria, na verdade, nada. Ele desperta o que já existe em todos nós. O que ele desperta é o que tem dentro de você. Então, ao invés de você somente pensar sobre os seus comportamentos, o coaching faz você ir para a ação, que é diferente. Normalmente as pessoas contratam um processo de coaching porque não entram em ação. O coach vai lá e atua diretamente para que você possa entrar em ação. Então, o cliente ele descobre que ele mesmo é capaz de moldar novas habilidades, novas competências, que ele é o responsável, que ele é quem tem que criar novos hábitos e buscar essa força. O coach ajuda, tá ali, lado a lado, dizendo: ajusta um pouco o passo para cá, ajusta essa rota um pouco mais para lá. O coach está junto durante as 10, 15 sessões, sempre que o coach precisar, para dar aquela força, aquele tapinha quando é necessário. Então o cliente ele começa a romper barreiras, ele começa a perceber que a procrastinação está deixando ele de viver a própria vida, ele está atrapalhando o seu próprio processo. Ele entende de onde vem essa procrastinação e ele consegue trabalhar para eliminar essa procrastinação. E uma coisa também que acaba acontecendo, o cliente para de ter aquele muro das lamentações, né? Ele entende que não adianta falar do outro, ele tem que olhar para si mesmo. Isso é muito interessante, você se conhecer. Ao coach cabe fornecer conhecimento, apoiar, e uma coisa que coach não deve fazer é julgamento. Nunca. Sigilo, confidencialidade, o que se fala numa sessão, fica na sessão, para que a confiança possa realmente ser estabelecida. O coach tem que ser confiável. A sua própria conduta vai fazer você vender o próximo processo, vai fazer com que você seja indicado. Ter comprometimento com o dia, com o horário, com o processo, com o resultado que o coach entende que é importante para ele. Reunir essas competências todas para agir com responsabilidade junto ao coach. E o que cabe ao coach? Já que nós falamos do que cabe ao coach, vamos entender o que cabe ao coach? Eu sempre digo para os meus coaches, quando eu começo um processo, que ele hoje está vindo para cá com uma mentalidade que é como se fosse um círculo. O que o coaching faz para esse coach é tentar colocar esse triângulo num círculo. É uma analogia, né? É uma brincadeira, mas é para você entender que para você vir para um processo de coaching, você tem que estar aberto, você tem que estar pronto. Para quê? Para começar a mudança. Senão você vai investir um dinheiro e não vai ver retorno. Então o que cabe ao coach? Primeiro, antes de mais nada, ter disposição para a mudança. Ter responsabilidade com os horários, com as tarefas, com o processo. Se comprometer genuinamente com o que ele tem ali de 1h e 15 com esse coach. E entender que não é mágica, mas é realmente comprometimento.